3 pequenos amassados que serão removidos utilizando as técnicas do martelinho de ouro. Talvez você saiba o que é essa técnica, talvez não, talvez você esteja iniciando na nossa profissão, ou até mesmo já tenha aí alguns anos dedicado a elas e uma boa experiência. Bom, 3 pequenos amassados é nítido, primeiro, segundo e o terceiro, e a diferença entre eles também é perceptível, ou se não é, eu vou te explicar aqui agora. Dá para você visualizar, deixa eu pegar uma chave aqui para apontar, fica melhor. Que nesse amassado a gente tem uma área mais tensionada. Se você pegar a proporção dele, o tamanho, quando a gente volta aqui um pouco para trás, talvez seja o maior entre os 3. Esse daqui também tem o mesmo tamanho, mas não a mesma tensão no centro. Quanto mais tensionado o amassado tiver, mais dificuldade ele acaba trazendo, independente do tamanho. É exatamente isso que você acabou de escutar. Se você quer chamar um amassado de difícil aí dentro do martelinho de ouro, preste atenção nesse primeiro ponto. A tensão, o impacto, o que bateu. Eu acredito que o que tem acontecido aqui é algo bem comum. Esse carro estava estacionado, algum outro carro abriu a porta e a quina da porta acabou pegando aqui. Ou pode ser um guidão de uma bicicleta, enfim, que acaba ocasionando esses tipos de amassado aqui. Ó, tensão nesse de cima, bem profunda. Nesse daqui, passando um caminhão aqui, nesse daqui a tensão também existe, mas olha no outro, nesse da parte de baixo, como ela acaba sendo um pouco mais suave, ou amena, ou a tensão não chegou a afundar tanto como nesses dois de cima. É isso, se você não consegue entender o que é tensão em um amassado, é o quanto ele afundou. Aqui o impacto foi bem mais forte, aqui mais ou menos mediano e aqui bem mais suave, né? A pressão exercida para fazer o amassado foi suave. E o que isso importa? O que isso significa? Cara, da mesma maneira que a tensão ela foi colocada para afundar a lata, a gente vai ter que fazer o processo contrário. Um bom trabalho feito no martelinho de ouro, eu costumo dizer várias e várias vezes, nada mais é do que pegar essa granulação, ó, que é a original da lata, você consegue perceber que existem pequenos pontos, microporos aqui, casca de laranja, chame como quiser, talvez você dê um nome diferente de granulação para essa característica da lata. A gente precisa copiar a granulação original, aonde houve aqui o processo, aonde estão os amassados. E é muito mais simples conectar um pequeno amassado com menos tensão do que conectar um pequeno amassado ou até mesmo um maior com muito mais tensão. Como eu disse, o mesmo impacto que foi colocado, a mesma força da batida, praticamente a gente tem que refazer. A gente tem que pegar aqui o acesso que a peça já foi desmontada e colocar essa mesma força para que ele se iguale e chegue literalmente nesse nível de granulação. Então vamos lá. Ó, vamos começar por esse de cima, só para você entender como vai ser diferente aí, como ele vai dar um pouco mais de trabalho do que os outros. Dificilmente eu não aconselharia que você começasse um amassado como esse sem fazer isso daqui, sem dar calor na lata. O calor, literalmente, como de costume também, ele deixa a lata um pouco mais aquecida, o verniz e a tinta um pouco mais maleável. Isso faz com que você consiga chegar com a ferramenta até ele, colocando pequenas pressões e evite a possibilidade de trincar a lata ou de acontecer qualquer outra coisa ali. Bom, vou usar uma alavanca, ó, e eu não vou colocar fita na ponta da alavanca. Você percebe que ela vai entrar literalmente sem fita mesmo. Deixa eu só ajustar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos focar mais nesse.
Agora vai dar para pegar legal. Você percebe que a ponta da alavanca ela não tem fita, o que faz com que eu precise ter um controle melhor da sensibilidade, porque se eu coloco muita pressão, vão fazer aqui na lata pequenos bicos. Ó, e levantar o amassado não é chegar aqui colocando muita tensão, mas sim encontrar a ponta da ferramenta e colocando pequenos movimentos nela, fazendo com que, literalmente, ele se integre à granulação original da lata. Eu pego como referência, ó, a granulação em volta, olho nela, foco nessas granulações em volta do amassado e vou copiando essa granulação no centro dele. Se você tem dificuldade para encontrar uma ferramenta, se você coloca lá, algumas coisas podem acontecer. Tipo, você não está riscando. O que significa esse termo dentro do martelinho de ouro? Cara, riscar é literalmente riscar a ferramenta, passar ela aqui, ó. Quando eu movimento a ferramenta, sem fazer muita força, eu meio que encontro aonde ela está e trago ela para o alvo, ou para o centro do amassado, ou para determinado ponto que eu quero levantar. Tudo isso associado a um bom posicionamento de lâmpada. Dá para perceber, ó, ali um pouco no fundo, no lado esquerdo, que a lâmpada está afastada da lata. Aqui, ó, você consegue visualizar. Ela está um pouco afastada da lata e a claridade, olha como pega no meio do amassado, dos três praticamente. Então esse é um excelente posicionamento para iniciar. O amassado, por mais pequeno que seja, o centro dele você consegue perceber que formou um risco. Amassados de risco, a gente começa no mesmo posicionamento de risco. A lâmpada, ela está no posicionamento que o amassado está. Isso faz com que quando eu comece a aplicar pressão aqui no centro dele, eu consiga trazer toda essa tensão e, tendo um bom posicionamento, eu consigo riscar, ver a ponta da ferramenta e ir integrando. Às vezes, algum desses fatores impede de fazer com que você consiga levantar o amassado. Então vamos lá, ó. Vou começar mais ou menos nessa distância, acho que vai ser bacana. Ó, achei a ferramenta. E por onde eu começo? Cara, você pode começar pela parte de cima, pela parte de baixo, pelo centro. Tanto faz. Nesse caso aqui, sinceramente, tanto faz. O mais importante é o nível de força que você coloca. Se você colocar muita força, vai acabar marcando a lata. Ó, vamos chegar mais próximo possível. Você consegue visualizar que os pequenos movimentos ali já distensionaram um pouquinho do amassado. Às vezes a gente está levantando e está achando que não está acontecendo nada. Só que ele está reduzindo aquela pressão. Ele está tirando um pouco da tensão do amassado. Ó. Acho que agora é nítido. Você consegue perceber. Ó. Se eu afasto ou chego mais próximo, sobrou ali o centro dele, que está bem diferente das granulações ao redor. Mas se eu volto um pouco mais distante, é como se eu tivesse tirado um pouco da pressão e feito como aqui esse amassado que estava mais tensionado ficasse quase igual esse. Ó, dá para você perceber esse ponto de tensão bem parecido com esse. Nesses primeiros movimentos, o que eu fiz foi literalmente distensionar. Ó, tirar toda aquela tensão dele, ó. Agora sim. Aí, agora eu consegui focar. Olha como é bem parecido. Deixa eu chegar aqui próximo dele, que você consiga visualizar. Agora sim. Olha como a tensão que está aqui, ela ficou
bem parecida com a tensão da parte de cima. Olha lá. Como a ponta da ferramenta se mostrou ali em alguns pontos, mas eu quebrei aquela tensão que existe nesse amassado aqui, ó. Bacana ter conseguido pegar esse posicionamento para que eu fale, né, o que é a tensão, mas ao mesmo tempo te explique aqui. E eu não baixo aqueles pontos que ficaram altos. Eu continuo insistindo no processo, ó. Eu vou aquecer, colocar um pouco de calor, vai me trazer uma segurança a mais. A ferramenta, ela ainda continua a mesma alavanca. Agora eu chego aqui o mais próximo possível dele, coloco a alavanca, risco da mesma forma, encontrando o centro do amassado. E vou colocando as pressões, ó. Acho que deu para você visualizar muito bem como elas foram sendo levantadas. Olha como a gente meio que quase conectou ele na granulação original da lata. Pô, Wallace, mas esses pequenos bicos aqui, eles vão ser corrigidos. Olha, você consegue perceber que a gente tem um bico aqui, um outro aqui na parte de cima, um outro aqui nessa região, alguns outros bicos que se destoam, mas eu não vou fazer isso antes de levantar aquele amassado que está bem próximo ali, ó. Aqui, dá para perceber. Quando eu estiver abaixando, eu quero trabalhar nesses dois ao mesmo tempo. Tanto nesse, se ele passar da altura ideal, quanto nesse que já passaram alguns pequenos pontos. Eles estão bem próximos, então querendo ou não, um acaba influenciando no outro. Ó, vou aquecer. E um pouco mais distante, dá para você ver que a gente vai se posicionar um pouco mais para frente num posicionamento de ondulação e vai conseguir visualizar o que alguns de vocês provavelmente já visualizaram, que está um pouquinho alto aqui, ó. Então vamos lá, aqueci. Olha como o processo ele acaba sendo o mesmo, executado na parte de cima, o mesmo executado aqui nessa parte de baixo. E vai ser o mesmo executado ali, um pouco mais para baixo. Bom, ferramenta, chegou até ele, risco, encontrando o centro. E aqui acaba ficando, como você está percebendo, um pouco mais simples conectar, ó. Vou massageando, massageando. Olha a simplicidade que foi fazer com que ele entrasse na lata. Quer ver? Ó. Cadê? Até difícil de achar. Vou ter que apontar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Como literalmente ele já se conectou com a granulação original. Pô, Wallace, por que que você não fez isso aqui? Cara, eu acho que foi interessante ter explicado lá no começo, porque é normal. Eu não fiz isso lá no começo pelo nível de tensão. Aqui muito mais tensionado, aqui muito menos tensionado. Então,
talvez não haja uma explicação tão perfeita quanto essa daqui. Ó, o nível de tensão ali, aqui, que passou um pouquinho da lata. Aí, agora sim, você consegue visualizar. A gente teve que trabalhar um pouquinho mais nela e logo embaixo já conectou. Quer ver a diferença de tudo isso? Nesse ponto de baixo, vamos chegar nele. Ó. Cadê ele? Ah lá, como ele apareceu ali agora. Aqui, leves toques já vão fazer com que ele se conecte à lata. Ó, vou dar uma leve aquecida. Leve aquecida. É importante. Leve aquecida. A gente está tentando deixar focado aqui para que você consiga visualizar. Ó, vou chegar até ele. Ó, risco. Olha como a ferramenta passa ao redor. Uma boa sensibilidade é isso. Às vezes você está aqui, ó, riscando, colocando uma pressão na lata, mas ela é tão sensível que não risca. E aí eu vou guiando a ferramenta, ela chega no centro e aí sim eu aplico a força, ó. Pequenos movimentos. Literalmente já fazem com que o amassado se conecte. Eu acho que é até difícil pegar aqui na granulação, ter um bom foco ali, ó. Ele tava, cara, sinceramente eu acho que ele tava aqui ou aqui. Não dá para visualizar muito bem. Então é mais simples ter o controle nesses determinados níveis de tensão que existem na lata, independente do tamanho. Você viu que mesmo sendo um amassado pequeno aqui na parte de cima, eu vou ter que retrabalhar mais nesse, ó. Diferentemente desse ponto aqui, que não vai exigir tanto trabalho, completamente diferente do que estava mais ou menos aqui embaixo, que não vai dar trabalho algum. Isso é interessante, por quê? Porque às vezes você vê a galera falando, ou até mesmo eu, tem que controlar a sensibilidade quando você está levantando o amassado, ou você vê aquele cara que você acha o rei dos reis, aquele cara incrível levantando um pequeno amassado como esse e já conectando ele aqui na lata, como aconteceu nesses dois casos, né? Um caso aqui que estava um pouco mais para trás e esse mais para baixo, e você fica com esse pensamento, eu vou sempre fazer isso, é isso que eu quero aprender, é isso que eu quero fazer, é esse cara que eu quero ser. Só que, cara, se você não entende esses níveis de tensão, dificilmente você vai colocar isso em prática. A gente sempre procura fazer isso, mas muitas das vezes o amassado vai acabar impedindo. Por quê? Porque o amassado está muito tensionado, então você vai ter que retrabalhar. Chegamos no ponto-chave, talvez o pulo do gato. Alguns amassados você não retrabalha, pequenos amassadinhos com pouca tensão, o famoso amassadinho de granizo, mas quando você for subir o nível, você precisa retrabalhar, entender que faz parte do processo, cara. É extremamente normal levantar um pouco mais do que a lata pede, fazer um pouco mais de bicos, porque controlando a sensibilidade, isso vai acontecer, principalmente em amassados maiores e mais tensionados. Mas e aí, Wallace? Como é que você vai fazer para corrigir esses pequenos pontos? Vamos lá, você vai entender aqui agora. Ó,
é nítido. Já mostrei ali como eles funcionam, onde eles estão. E o que eu vou pegar é um pino. O pino vai ser a ferramenta crucial. Eu até poderia pegar com um martelo, só que se a gente levar em conta a ponta do martelo em relação aos pequenos pontos que existem aqui, fica mais difícil. O martelo acaba pegando uma proporção maior. Ou você precisa ter uma mira melhor para pegar nesses pequenos centros. Já com o pino não, ó. Com o pino, o tiro acaba sendo certeiro no alvo. E aqui, uma outra sacada importantíssima. Você consegue perceber que existem pequenos pontos no centro da granulação, ó. É nítido, né? Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Então, é muito mais fácil eu juntar esses pequenos pontos, quase que fazendo o amassado de novo, ou em algumas das vezes, criando até uma área maior que ele, deixando ele mais suave. Quando eu digo juntar esses pequenos pontos, não é descer o porrete aqui para afundar eles na mesma tensão que estava ou até mesmo maior, mas sim misturar eles, porque quando a gente for levantar depois, vai ficar muito mais simples voltar essa pequena área. Quer ver? Dessa forma. Olha como eu vou atacando os pequenos pontinhos, ó. Você consegue perceber que eu afundei aqueles pequenos pontos e quase criei o amassado novamente. Agora eu vou aquecer. Ó, importantíssimo aquecer a lata, tá bom? Vou chegar com a mesma ferramenta, olha lá. E agora, colocando um pouquinho menos de pressão, ele já reage de uma maneira melhor, ó. Fica até difícil de focar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Deixar travado aqui o foco. Olha lá. Agora sim. Ficou melhor aqui. Travar o foco aqui para que ele não se perca, ó. E agora empurrando aqui com a ferramenta, eu venho tentando mais uma vez encontrar a sensibilidade que a lata precisa. E conectando esses pequenos pontos. Ó, mais uma vez, vou pegar o pino. E aqui num processo de repetição, eu vou ajustando. Pô, Wallace, e se o amassado tivesse debaixo do reforço? E se tivesse no vinco? E se tivesse que utilizar uma travessa? E se tivesse numa coluna?
Cara, os princípios aqui, a base que você está acompanhando, elas seriam as mesmas. Às vezes mudaria a ferramenta, o local que o amassado está, mas ao mesmo tempo, essa que é a essência da granulação ou da remoção de um amassado tensionado se manteria, porque depois de entender esses princípios e ir repetindo eles aqui, o processo flui. Você entende que, ó, acho que dá para perceber ali. Vou ajustar um pouquinho mais. Olha lá. Como cada vez mais essa granulação vai se conectando. Ela vai entrando mais na lata. Então, é preciso que você entenda isso, ó. Tá vendo como cada vez mais vai ficando um pouquinho mais suave? Dá para perceber aqui a parte de cima, essa região um pouco mais ali para cima. E olha lá o amassado, quando a gente se distancia. Como de fato ele vai entrando na lata. Mais uma vez, vou levantar ali os pequenos pontos. Aqui, eu já não preciso mais aquecer tanto. Ó. Entro aqui. Estou tentando uma ferramentinha diferente. A chavinha, pelo um pequeno acesso que tem, ela está indo bem ali até o amassado. Cadê ele? Completamente. Aqui, ó. Você consegue visualizar que ela chega bem ali. E olha já, pegando essa granulação, como existem, né, pequenos poros aqui. Quando a gente vai se afastando, você consegue perceber, ó, como existem pequenos poros na granulação. É claro que eu preciso dar uma leve melhoradinha aqui ainda. Ó. Então, mais uma vez, entro aqui com a ferramenta. Vou aplicando umas pequenas pressões. Como eu quero pegar uma arinha um pouquinho maior, eu meio que bato direto com o martelo. Não é incomum isso acontecer. Às vezes você está vendo bater com o pino, já muda para o martelo, porque uma área maior precisa ser pegada ali. Bom, agora eu deixo um pouquinho de lado esse processo de pegar o centro do amassado e quero dar uma visualizada como tá as ondulações. Como eu estava dizendo, antes de finalizar ali totalmente a granulação, ou até mesmo de se preocupar com o mínimo, cadê? Com o mínimo dos mínimos dos pontinhos aqui. Caraca, tá até difícil focar nele aqui, deixa eu dar. Ó, antes de ficar me preocupando com esses micro pequenos pontos,
eu meio que volto para olhar para o amassado por um todo. Agora sim, agora ficou perfeito. Dá para ver, né, que existem pequenos pontinhos, só que eles não são tão diferentes quando comparados com esses aqui embaixo, ó, que nem foi mexido, que você consegue observar. É claro que eu posso melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho essa região, só que eu preciso entender o amassado por um todo, ó. Então, a gente trabalhou bem na parte da granulação e agora vai para a parte da ondulação. Eu vou afastar a lâmpada, colar ela um pouco mais na lata. Isso vai fazer com que eu consiga ter um posicionamento melhorado. Olha, olha, olha. Quando eu chego aqui, já dá para perceber. Ver? Agora a gente tem que ajustar para visualizar bem, ó. Apesar de quase a ondulação tá totalmente conectada, mas vamos ajustando, ó. Consegue visualizar que é uma característica de maçaneta. Como essa região parece que ela tem um leve vergão, ó, que corre aqui e desce até essa parte. Olha quando a gente chega um pouquinho mais longe, ó. Tá vendo? Como é nítido. E aqui uma área um pouquinho mais tensionada. Então a gente pode dar uma disfarçada nela. Eu me projeto aqui, tentando encontrar ali o melhor ponto possível. Existem duas maneiras de disfarçar essa pressão. Uma já é bater esse ponto maior, empurrando ele para a lata. Outra é pegar um pouquinho na parte da frente. Acho que você consegue visualizar que aqui existe uma leve ondulaçãozinha. As duas funcionam muito bem, mas eu vou usar a segunda, ó. Eu entro ali com a ferramenta. E alastro um pouquinho o amassado. E agora sim, eu posso pegar o martelo e abaixar esse ponto aqui que está um pouquinho mais alto. Consegue ali, ó. Consegue visualizar que ele está mais ou menos aqui, ó. O martelo, eu já disse o porquê. Que ele acaba pegando uma área maior. Ó, às vezes você tá batendo e faz algum pequeno ponto como esse daqui, ó. Acho que é nítido ali. Continue, às vezes espalhando ele, batendo um pouquinho mais para frente. Olha lá. E um pouquinho mais para trás. Isso faz com que, literalmente, ó, ele entre novamente na lata, mas com que ele fique mais parelho. Olha como ter feito isso já deu uma boa amenizada. Ainda tem uma regiãozinha que eu posso bater um pouquinho aqui mais para frente, né? Espalhar ali, ó, o amassado. É muito sutil as ondulações. É uma das partes que as pessoas acabam mais penando para remover, porque ela não é tão visível quanto aqueles poros da granulação, são mais simples de serem visualizados. Então você precisa sempre ter um bom posicionamento
Olha lá. Agora como ficou um pouquinho mais nítido, ó. E ao mesmo tempo, tentar sempre se movimentar para poder visualizar esses micropontos. Porque quanto mais você se movimentar, quanto mais você criar essa movimentação, ó, aqui dá para visualizar bem, mais você vai conseguir colocar uma boa qualidade nos trabalhos. Então, mais uma vez, vou lá com a ferramenta. Não colocando muita pressão, mas sim tentando integrar o amassado, eu vou conectando essas ondulações. E depois de ter feito isso, melhorado o máximo possível, agora eu sei que a lata está conectada na altura ideal e o que falta são às vezes aqueles pequenos pontos. Então eu preciso, de novo, trazer a lâmpada para um posicionamento, melhorar aqui o meu posicionamento também e repetir aquele processo. Cadê ele? Vou precisar achar o amassado aqui agora. Ele está mais ou menos aqui. Aí, agora sim. E repetir esse processo para de fato finalizar ali, ó. Agora sim. Aumentando os pontinhos na granulação quando preciso. Aumentando esses micropontos, né? Abrindo eles. E ao mesmo tempo depois empurrando e usando a referência da lata para manter ele 100% conectado.